vídeo de hoje é especialmente para você, trabalhadora doméstica que trabalha sem carteira assinada e não sabe se tem direitos trabalhistas e previdenciários. Infelizmente, o trabalho informal, ou seja, sem o registro em carteira, é a realidade da maioria das domésticas no Brasil. E essa situação causa insegurança para essas guerreiras e gera um turbilhão de dúvidas, pois afinal, o que você quer mesmo saber é se terá direito ao salário, férias, 13º, verbas rescisórias em caso de pedir demissão ou se for demitida, não é mesmo? É sobre isso que quero conversar com você hoje para tirar todas as suas dúvidas e te deixar menos preocupada em relação aos seus direitos. Então vem comigo! Mas se você ainda não me conhece, eu sou a Érica Silva, advogada trabalhista, idealizadora do site Advocacia Feminina. E este é o canal para você ficar por dentro de todos os seus direitos trabalhistas. A trabalhadora doméstica e a diarista geralmente são colocadas em um mesmo patamar, tendo em vista a proximidade das suas atividades. Mas a verdade é que há diferenças entre essas profissões que as distanciam quando o assunto são seus direitos trabalhistas. A doméstica é aquela profissional maior de 18 anos que presta serviços de maneira constante, frequente, subordinada, onerosa, pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou família no ambiente residencial desta por mais de 2 vezes na semana. Por exemplo, podemos citar a babá, a cuidadora de idoso, cozinheira, jardineira, motorista particular e governanta. São atividades regidas pela Lei Complementar 150 de 2015 e deve obrigatoriamente ter o contrato de trabalho registrado em carteira. Já a diarista é aquela profissional autônoma e que trabalha até 2 vezes por semana para uma mesma pessoa, não ocorrendo o vínculo de emprego conforme a CLT e também em relação à Lei Complementar 150 de 2015. O valor dos seus serviços é pago por prestação de serviços e geralmente o vale transporte está incluso. Por prestar seus serviços de forma autônoma, a diarista pode registrar como microempreendedor individual, a MEI, e desta forma formaliza sua prestação de serviços e ainda há a possibilidade de efetuar as contribuições para o INSS garantindo os seus direitos previdenciários, como por exemplo a aposentadoria, o auxílio-doença e a licença-maternidade. Mas de uma coisa você pode ter certeza: o seu empregador está obrigado a registrar a sua carteira de trabalho como trabalhadora doméstica desde o primeiro dia de trabalho, independente do tipo de contrato. Além do registro, o seu empregador deve elaborar um contrato de trabalho onde irá descrever todas as suas atividades, o horário de trabalho, intervalo para descanso e alimentação, dentre outros direitos e deveres das partes. Somente agindo desta forma é que todos os seus direitos estarão garantidos, pois a falta do registro em carteira pode te impedir, por exemplo, que tenha acesso a um determinado benefício previdenciário quando você mais precisar. Veja 2 exemplos em que a trabalhadora deixa de receber um determinado benefício previdenciário por falta do registro na carteira de trabalho. Se a trabalhadora sofreu um acidente de trabalho e precisar se ausentar por mais de 15 dias, ela não gozará de benefício previdenciário para cuidar das suas lesões e se recuperar. Ou aquela trabalhadora que engravidar no curso do contrato de trabalho também não poderá receber e gozar a licença maternidade. O que ocorre nestes casos é que o INSS não te reconhecerá como segurada e por isso negará qualquer pedido de benefício. Portanto, a primeira coisa que você deve saber é que o registro em carteira é seu direito e uma obrigação do empregador. Mas afinal de contas, a trabalhadora que trabalha sem carteira assinada tem direitos trabalhistas? Você certamente não sabe se de fato tem direitos,
seja durante o contrato de trabalho ou no momento da sua rescisão. O fato é que toda trabalhadora doméstica tem os seus direitos trabalhistas e previdenciários garantidos por lei, independente de ter ou não a carteira de trabalho assinada. Porém, o que você precisa ficar atenta é que o trabalho sem o registro te impede, por exemplo, como eu já disse, a ter acesso a vários benefícios previdenciários e também aos direitos trabalhistas. Além disso, em muitos casos, o empregador, mesmo durante o contrato de trabalho, ele não lhe garante o pagamento aos direitos básicos, como, por exemplo, o salário atualizado e compatível com o salário mínimo nacional ou o piso salarial da categoria, conforme o Estado. Férias, geralmente a trabalhadora não goza deste período de descanso e nem o recebe. 13º, intervalo para descanso e alimentação. É muito comum a trabalhadora doméstica trabalhar sem um período para se alimentar e até mesmo descansar. Recolhimento ao FGTS, que é obrigatório a partir de 2015, não recebe as horas extras, dentre vários outros direitos que não são garantidos até mesmo durante o curso do contrato de trabalho. Agora que você já sabe que mesmo sem carteira assinada possui todos os direitos trabalhistas e previdenciários garantidos por lei, imagino que deve estar se perguntando como de fato garantir os seus direitos. Bom, em primeiro lugar, procure uma advogada trabalhista de sua confiança para analisar a sua situação, esclarecer todas as suas dúvidas e te orientar de forma adequada e correta. Além disso, você precisará entrar com uma ação na Justiça do Trabalho para obter o reconhecimento do vínculo de emprego e assim garantir o recebimento de todos os direitos trabalhistas e previdenciários. Por outro lado, caso seja possível, você poderá conversar com seu empregador antes de processá-lo, com o objetivo de que ele reconheça os seus direitos de forma espontânea. No entanto, essa conversa não é obrigatória. Ainda que seja possível, o seu empregador poderá apenas te ouvir e não tomar qualquer atitude para quitar os seus direitos. Para que o vínculo de emprego entre você e o seu empregador seja reconhecido, será preciso entrar com uma ação na Justiça do Trabalho. Mas para que a Justiça atenda a todos os seus pedidos, você precisará provar que efetivamente prestou serviços àquela pessoa ou família. Desta forma, ao procurar uma advogada trabalhista, você deverá apresentar algumas provas necessárias para comprovar a sua situação. Então segue aqui uma lista de documentos mais comuns que você poderá apresentar para a advogada. Conversas de WhatsApp, mensagens de texto ou e-mails, recibos de transportes, fotos de você exercendo a sua atividade, postagens em redes sociais, imagens de circuitos internos ou crachá em caso de condomínios, folha de ponto, recibos de pagamento de salário ou extrato bancário, extrato completo do FGTS, dentre vários outros documentos que podem comprovar a sua prestação de serviços. O ideal é que você junte as suas provas enquanto o seu contrato de trabalho esteja vigente, ou seja, ao longo de todo o seu trabalho. Evite maiores problemas e não deixe para depois o que você pode fazer durante o contrato de trabalho. Além disso, você precisará apresentar seus documentos pessoais, comprovante de residência, certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos ou laudo médico em caso de filho deficiente e carteira de trabalho para que a advogada possa elaborar os seus pedidos. Ainda, além das provas documentais, você poderá apresentar testemunhas para confirmar os fatos. Mas fiquem alerta, pois a testemunha é uma prova que é preciso muito cuidado. A testemunha mais adequada será aquele colega de trabalho que presenciou ou vivenciou a situação igual ou parecida com a sua. Um vizinho ao local de trabalho que tenha presenciado as suas atividades. O importante da testemunha
é que ela tenha conhecimento dos fatos porque ouviu ou presenciou a situação e não porque você contou. Por fim, junte todas as provas, os nomes das testemunhas e apresente para sua advogada para que ela as analise e diga se são suficientes para provar as suas alegações. Tão logo que a sua advogada analise a sua situação e todas as suas provas, poderá entrar com ação visando o reconhecimento do vínculo de emprego e, consequentemente, demais direitos, como o 13º, as férias, verbas rescisórias, hora extras, adicional noturno, vale transporte, dentre outros. Sendo comprovada a sua prestação de serviços, o seu empregador estará obrigado a registrar a sua carteira, reconhecendo todos os direitos trabalhistas derivados deste vínculo de emprego. Então é isso. A justiça não socorre a quem dorme e por isso você precisa buscar os seus direitos. E se você achou este vídeo interessante, compartilhe nas suas redes sociais e com pessoas que precisam conhecer verdadeiramente os seus direitos. Agora eu vou ficando por aqui, mas antes vou deixar aqui nos comentários o link de 2 posts do meu site e que estão relacionados ao tema de hoje e que poderão te ajudar daqui para frente. Um deles é o Guia Completo dos Direitos Trabalhistas da Trabalhadora Doméstica. Por hoje é só. Muito obrigada pela presença. Um forte abraço.